Livro de Números, capítulo 26. E depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, o filho do sacerdote Arão: Vão e façam a contagem de todos os homens israelitas, isto é, de todos aqueles que têm 20 anos acima, que já têm idade para servir no exército. Então Moisés e Eleazar obedeceram à ordem do Senhor e reuniram todos os homens que tinham idade para servir no exército, e eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio do Jordão, na beira de Jericó, que ficava na beira do outro lado do rio. E foram estes os israelitas que saíram do Egito. Da tribo de Ruben, e Ruben era o filho mais velho de Jacó, os grupos de famílias de Enoque, de Palu, Esrom e de Carne. E destes grupos de famílias foram contados 43.700 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datan e Abiram, sendo que Datan e Abiram foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com Corá na revolta contra Deus, o Senhor. Então a terra se abriu e os engoliu, e eles morreram junto com Corá e os seus outros seguidores. E o fogo os engoliu e os matou, matando 250 homens. E isso foi como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. E a tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. E desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. E os da tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Hag, Suni, Osni e Eri, e Arode e Areli. E desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens. E os da tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá, Pérez, Zera, Esrom e Ramu. E 2 filhos de Judá, isto é, e Ionã, haviam morrido em Canaã. E desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. E da tribo de Issacar, os grupos de família de Tola, Uva, Jassub e Sinon. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. E os da tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Serede, Elon e Jário. E desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens. E as tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. E a tribo de Manassés, Máquer, o filho de Manassés, era o pai de Gileade. Então os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade: os grupos de famílias de Iezer, Eleque, Aziel, Siquém, Senidar e Éfer. Zelofiade, o filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas.
E o nome das filhas de Zelofiade eram Macla, Noa, Hogla, Neuca e Tizan. E desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. E os da tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Becker, Dan, e o grupo de famílias de Eram descendia de Sutela. E desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. E esses grupos são dos descendentes de José. Os da tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Bela, Asbel e Airão, e Sulfan, Rofan, e os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Bela. E desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. E os da tribo de Dan, o grupo de famílias de Soan, eles tinham 64.400 homens. E os da tribo de Azer, os grupos de famílias de Ina, Isvi e Berias, sendo que os grupos de famílias de Éder e Malquiel são descendentes de Berias. E a filha de Azer se chamava Será. E desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. E os da tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazeel, Guni, Jezer e Silem, e desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. Sendo assim, então, o número total de homens israelitas eram de 601.730 homens. E então o Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas. Divida as terras por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. E a tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libine, Hebron, Mali, Muzi e Corá, esses eram descendentes de Levi. E a mulher de Anrão era Joquebebe, filha de Levi. Ela tinha nascido no Egito. Arão tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque eles não receberam nenhuma propriedade em Israel. Então foram estes contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. E entre estes, da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e o sacerdote Araão na primeira contagem dos israelitas, lá no deserto de Sinai. Pois o Senhor Deus havia dito que certamente todos iriam morrer no deserto. E foi o que aconteceu, todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, o filho de Num,